Ok. Esse conteúdo dessas horas que nós vamos passar com o curso, os fundamentos de neurociência, eu reputo como sendo um conteúdo básico. E se eu fosse começar a estudar neurociência, eu começava por aqui. Por quê? Porque esse conteúdo vai servir de base, de step, degrau, para que a gente possa ir acrescentando conteúdos mais complexos. Eu volto a dizer, complexo não quer dizer difícil. Sempre algo complexo é algo complexo pela sua natureza, mas não quer dizer que não tenhamos capacidade de transitar nesse conteúdo. De tal modo que isso serve como um suporte. Eu acho que esses fundamentos, apesar de em alguns momentos vocês notarem que eu vou transitar por conteúdos de física, de química, não conteúdos complexos, difíceis de entender, como subsídio para que a gente possa evoluir no conhecimento. Bom, eu adoro falar de história e sempre que a gente vai abordar um conteúdo é interessante a gente prestar um tributo àqueles que de fato cunharam dentro do assunto, aqueles que geraram conhecimento que possibilitou com que esse conhecimento pudesse ir evoluindo até chegar nos dias de hoje. Então eu gosto de falar sobre os cientistas que de alguma maneira, ou as informações que de alguma maneira subsidiaram o desenvolvimento do assunto dentro da neurofisiologia. E dentro desse histórico não tem como não falar sobre achados antropológicos, né, fósseis, de crânios, observem esse crânio, com perfurações. Esses crânios datam de 15 séculos antes de Cristo. Estão falando ali coisas de 2000 anos, né, antes de Cristo. Descrevendo, muito provavelmente, procedimentos cirúrgicos que ocorreram nesse indivíduo, um indivíduo que era dono desse crânio. Então, se a gente observar, ele tem uma perfuração aqui e tem uma outra perfuração. Nessa outra perfuração que eu estou mostrando, a gente observa que foi feita uma trepanação, que é uma abertura da calota craniana, mas foi colocada uma tampa. Isso significa o quê? Houve manipulação. Então, 2000 anos antes de Cristo, ou 4000 anos atrás, dentro da civilização egípcia já tinha gente preocupada em manipular o crânio, né, o sistema nervoso. Outros achados dão conta de que, muito provavelmente, esse indivíduo aqui era portador de alguma crise convulsiva, de alguma alteração comportamental grave. Então, era comum nessa época o indivíduo abrir um pedaço, abrir uma janela na calota craniana para permitir que os maus espíritos pudessem escapar, né, e garantir com que esse indivíduo pudesse melhorar. Se melhorava ou não, essa é uma questão a ser discutida, mas a verdade é que era uma tentativa de procedimento cirúrgico com o objetivo de melhorar esses pacientes. O que a gente tira disso é que já nesse tempo se suspeitava de que o tecido que ficava circunscrito à calota craniana era um tecido que estava, em alguma medida, mediando ou determinando o comportamento desses indivíduos, né? Bom, dando um salto, indo para a Grécia Antiga, não podemos falar de ciência na Grécia Antiga sem falar desses pensadores, né? Hipócrates, por exemplo. Hipócrates, como todos sabem, é o pai da medicina. Hipócrates era realmente um gênio e ele cunhou conhecimentos dentro da neurofisiologia também, né? E ele dizia que o cérebro humano é o centro de todo o corpo humano, quer dizer, hierarquicamente falando,
é a estrutura mais importante. E essa atribuição do cérebro ser o centro significa o cérebro, hierarquicamente, é mais importante que os demais. Já Aristóteles, que foi discípulo viveu imediatamente após Hipócrates, não aceitava a ideia de que o cérebro era o centro. Para Aristóteles, o coração era o centro, né? E por incrível que pareça, por tão bizarro que possa parecer para a gente, que está completamente errado, né? O coração sendo o centro, Aristóteles se valia de uma ideia advinda de experimentos. Por quê? Porque cada vez que o indivíduo tinha algum tipo de sentimento mais profundo, angústia, por exemplo, ou tensão emocional, alguma coisa acontecia no peito. Em outras palavras, ou o indivíduo sentia um aperto no peito, no caso de angústia, ou ele sentia o coração disparar em situações de estresse, por exemplo. Então, com base no que ele percebia, ou seja, com o que ele obtinha do corpo humano, ele tirou a conclusão de que o coração era o centro, né? Obviamente, a gente sabe que Hipócrates tinha razão, né? Na verdade, aquilo que acontece nas nossas vísceras, na verdade, são fenômenos advindos de uma estrutura superior que está coordenando o funcionamento visceral para garantir com que você possa fazer frente às adversidades, às situações que acontecem no meio ambiente. Essa frase eu gosto de ler porque ela, de certa forma, passa a ideia que subsidia o pensamento de Hipócrates. Então eu vou ler. Os homens devem saber que do encéfalo, e apenas do encéfalo, surgem nossos prazeres, alegrias, risos e pilhérias, assim como nossas tristezas, dores, lutos e lágrimas. É especialmente por meio dele que pensamos, vemos, ouvimos e distinguimos o feio do belo, o mal do bom e o agradável do desagradável. É a mesma coisa que nos faz loucos ou delirantes, seja à noite ou durante o dia, que nos traz insônias, erros inoportunos, ansiedade sem objetivo, distrações e atos contrários aos nossos hábitos. Então, esse texto é atribuído a Hipócrates. E, de certa forma, ele está falando em outras palavras, mas ele está dizendo que o cérebro é tudo, né? E, de fato, é o que a ciência atual, que os neurocientistas no mundo todo têm como um consenso. De fato é bem isso, né? Agora, imaginar que o indivíduo, 400 anos antes de Cristo, desenvolveu uma ideia tão precisa, tão abrangente como o Hipócrates desenvolveu, é algo de fato extraordinário, é algo notável, né? Bom, saindo da Grécia Antiga e já indo lá para a época do Império Romano, também é interessante mencionar o trabalho desse pesquisador. Eu falo pesquisador porque ele, em alguma medida, pesquisou, teve curiosidade, fez experiências e tirou conclusões, que foi Galeno. Galeno era romano, né, italiano, portanto, e ele trabalhava como médico do Coliseu, que é aquele palco das atrocidades, dos grandes shows da época do Império Romano. E não raramente no Coliseu aconteciam combates, brigas ou embates entre animais e seres humanos, e não raras vezes o indivíduo morria ali na arena, né? E aí era imediatamente encaminhado para o Galeno, que era o médico que ficava ali no subsolo do Coliseu, tratando, né, ou colhendo esses corpos e tentando interpretar aquilo que ele via. E Galeno dizia o seguinte: o cérebro
ele é responsável pelas sensações. Então, o que ele chama de cérebro? Toda essa parte aqui, contendo as circunvoluções que eu tô mostrando aqui na seta, ok? E o cerebelo era responsável pelo controle dos músculos. O que ele falou não é 100% verdadeiro, né? Mas ele bingou, né? Por quê? Porque, de fato, todas as sensações, elas decorrem das funções do que ele está chamando de cérebro. Apesar de que tudo é encéfalo, tudo é cérebro. O cerebelo é parte dessa estrutura. E ele acertou quando ele falou que o cerebelo controla músculos. Por quê? Na verdade, o cerebelo é uma espécie de computador que o sistema nervoso desenvolveu para garantir a coordenação motora. Isso a gente vai falar mais adiante. Nós vamos abrir um capítulo específico dentro da neurofisiologia só para falar de controle motor, e aí nós vamos mostrar de fato a participação do cerebelo nesse controle. Mas ele acertou, de fato, o cerebelo ele é responsável pela atividade muscular. Não é sozinho, obviamente, mas ele realiza um grande papel. Agora, o mais interessante nisso foi a metodologia que ele adotou para tirar essas conclusões, né? E a metodologia foi consistência do tecido. Então, o tecido cerebral em si, ele é mais mole. Já o cerebelo ele é mais compacto, é um tecido mais resistente ao tato mecânico. E, baseado nisso, ele tirou essa conclusão. Mas, não raras vezes isso acontece em ciência. O indivíduo se vale de uma metodologia, muitas vezes equivocada, e acerta, né? Enfim, isso faz parte da evolução do conhecimento, né? No século XVI, já dando um salto, saindo da época do Império Romano, indo para a parte do renascentismo, século XVI, né? A gente vê a participação do Versalhes como um grande artista, né? Que viveu de 1514 a 1564, morreu jovem por consequência, né? Está aqui. Ele se encantava muito com as peças anatômicas, com a anatomia do tecido neural. E ele desenhava com muita precisão os ventrículos. Na verdade, os ventrículos cerebrais, que são essas cavidades, né? Contém líquido, né? E chamava muita atenção dele. Para que serve isso? Isso deve ter alguma função, óbvio. Nada está no nosso organismo que não tenha um papel fundamental, que não faça parte de um todo e exerça o seu papel nesse todo. Mas chamava muita atenção esses ventrículos, e ele desenhava com perfeição e tentava caracterizar bem esses ventrículos cerebrais. Descartes, que viveu um pouco mais para frente, um pouco mais no final do século XVI e do século XVII, ele cunhou o seguinte: a mente influencia a resposta motora. Em outras palavras, ele parafraseou Hipócrates, mas ele falou com mais veemência. Talvez num outro momento da história da evolução do conhecimento, talvez teve um impacto diferente. Mas ele dizia o seguinte: o cérebro movimenta os músculos, né? E bom, e como se vinha daquela ideia de que existiam aqueles ventrículos, imediatamente se supôs que o movimento dos músculos se dava através de um deslocamento de líquido, como se fosse um sistema hidráulico, para garantir com que você pudesse ter um encurtamento do músculo e o desenvolvimento de força. Mais uma vez, a mente de fato influencia a atividade motora, mas não é dessa forma, né? Não é por sistema hidráulico. Mas, na época, o sistema hidráulico estava em voga, e aí se procurou associar uma coisa à outra, né?
Nós já vimos dentro do curso de neuroanatomia funcional, isso já foi plenamente discutido, o papel do líquor, como é que ele é produzido, como é que ele circula no sistema nervoso, ele tem de fato uma função de mais de proteção e de integração do sistema nervoso. E, obviamente, ele não tem papel nenhum no desenvolvimento de força pelos músculos. Mas a ideia de que a mente influencia a atividade motora é inegável, né? Inclusive já tinha sido mencionado por Hipócrates. Bom, aí se abandonou um pouco a ideia dos ventrículos e começou-se de fato, a focar no tecido cerebral, né? Na substância branca e na substância cinzenta. Então, se nós resgatarmos aqui uma figura da anatomia esquemática e fizermos um corte transversal no encéfalo, nós vamos observar que a substância cinzenta ela aparece mais perifericamente e a substância branca mais internamente. É verdade, a substância cinzenta, ela tem essa aparência ao corte mesoscópico, ao corte a frio, né? Por conta de ter baixo teor de mielina. E a substância branca, alto teor de mielina. A mielina, nós vamos ver, ela é parte do axônio. Então ela está ali para garantir com que os impulsos corram por esse axônio com uma velocidade definida e é uma espécie de isolante entre um neurônio e o outro. A gente vai falar disso mais para frente. Mas, enfim, substância cinzenta, você vai encontrar corpos celulares que não têm mielina e a substância branca, axônios, que é parte da estrutura com alto teor de mielina, que a gente vai comentar na sequência. Século XVIII, eu separei aqui 3 pesquisadores, Benjamin Franklin, que foi um cientista americano, Émile de Beauharnais, francês, Luigi Galvani, italiano, praticamente na mesma época, eles eram contemporâneos, eles chegaram à conclusão de que os nervos que se observavam, já tinha sido caracterizado pelos anatomistas, funcionam como fios. Dentro dessa ideia, se funciona como um fio, ele carrega corrente elétrica. E isso foi, de certa forma, chocante para a comunidade de cientistas da época. Por quê? Como que um nervo carrega corrente elétrica? E por que eles chegaram a essa conclusão? Porque, não raramente, eles fazendo os trabalhos em eletricidade, então nós estamos falando do século XVIII, foi quando surgiu a eletricidade no mundo, né? Não raramente saiu, às vezes, no seu laboratório, no seu ambiente de trabalho, uma fuga de corrente, o indivíduo tomava um choque, né? E esse choque sempre sucedia a esse choque uma contração de uma musculatura. Todos nós sabemos, se você colocar o dedo na tomada, você pode ficar preso ali. Na verdade, é uma atividade muscular que te mantém, com contração muscular que te mantém naquela mesma circunstância, aquela mesma posição. Então eles chegaram à brilhante conclusão de que os nervos carregam corrente elétrica, né? Aquela fuga de corrente estaria produzindo uma contração muscular. Então, eles imaginaram, então o cérebro é gerador dessa atividade elétrica, que em alguma medida é encaminhada para os músculos e isso vai resultar numa atividade muscular. Fantástico, né? E observem que são pesquisadores que não eram cientistas da área médica. Benjamin Franklin era físico, Émile de Beauharnais também, e Luigi Galvani também, né? Cada um num país, mas chegaram às mesmas conclusões. Em última análise, resgatando aqui um pouco a figura, nós temos que o sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo, que são as estruturas que estão circunscritas à calota craniana, que ele desenvolve uma continuidade com a medula espinhal,
E da medula espinhal, a gente observa que emergem nervos que são esses prolongamentos, esses fios, né, como dizem os nossos cientistas aí da época, que vão ser distribuídos pelo corpo todo, ok? Então, os nervos fazem parte do sistema nervoso, né, e são condutores de corrente elétrica. Aprofundando um pouco mais sobre as características desses nervos, mais dois pesquisadores também fizeram um trabalho notável, que foi Charles Bell, um pesquisador inglês, e François Magendie, que mostraram que o nervo ele tem dois componentes. Um componente que leva a corrente elétrica do sistema nervoso central para a periferia, ou seja, para o músculo, e o nervo e o componente que traz a corrente elétrica, muitas vezes de um receptor sensorial, para o sistema nervoso. Ou seja, o nervo é uma via de dois sentidos. A informação elétrica não só sai do sistema nervoso para ir para a periferia, isso se chama componente eferente do sistema nervoso, e existe um componente aferente que leva a informação para a medula espinhal. Na verdade, eles estão aí separando o eferente, que é o motor, e o aferente, que é o sensorial. Então, se atribui isso ao trabalho desses dois pesquisadores, um trabalho extremamente relevante. Então, nessa figura, a gente vê o nervo, que é um nervo misto, contém, portanto, fibras sensitivas e fibras motoras, e o nervo próximo da medula espinhal, ele subdivide em dois ramos. Um ramo ventral, que é puramente motor, e um ramo dorsal, que é puramente sensorial. Então, já é um detalhamento anatômico importante. Bom, saindo da periferia e voltando para o sistema nervoso central, pelo encéfalo, não dá para falar desse assunto, né, sem falar de Marie-Jeanne Pierre de Flourens, que viveu no final do século XVIII até até a segunda metade do século XIX, em que ele fala sobre, mais uma vez, se preocupa com a mente, e mais, aqui ele coloca, a mente se localiza no cérebro e não no coração. Tudo bem, isso já era uma preocupação superada. Mas ele fala algo um pouco mais preocupante, quer dizer, se localiza, ele dá a ideia de que existem áreas nos cérebros que são distribuídas geograficamente, são localizadas geograficamente no cérebro e que vão desenvolver um conjunto, um elenco enorme de funções, aquelas atribuídas à nossa atividade mental. Então, Marie-Jeanne Pierre de Flourens escreveu resenhas científicas mostrando isso. Posteriormente, ainda no mesmo século, Franz Joseph Gall, que era um médico alemão, ele avançou. Ele chamou isso de frenologia, que é o estudo da distribuição das estruturas neurais ou das funções atribuídas à atividade neural. E ele faz uma proposta de localização. Na verdade, ele não afirma que, de fato, aquele ponto daquela parte do encéfalo é responsável por aquela função, mas ele mostra com muita propriedade de que certas funções têm que ser cerebrais e o tamanho da área cerebral destinada a tal função vai ser tanto maior quanto mais, hierarquicamente, quanto mais importante for essa função. E aí ele propôs uma série de ideias, né? Então ele fala sobre espiritualidade, esperança, consciência, e vai por aí afora. Escreveu um livro, e esse livro, acreditem, foi best-seller na Europa, teve uma tiragem fantástica, mais de 100 mil exemplares. Todos tinham um livro desse alemão,
que realmente mostrava na época a preocupação de todos. Todos tinham uma curiosidade incrível de saber como é que nós funcionamos. Quem sou eu, né? Como é que eu funciono? Então, isso sempre motivou os cientistas a desenvolver e ler sobre o assunto. Não dá para falar ainda de frenologia sem falar de Paul Broca. Por quê? Paul Broca, um pesquisador francês, viveu também na metade do século XVIII até meados do século XIX. E Paul Broca era um médico e ele conseguiu mostrar que, de fato, as estruturas se localizam em pontos específicos do encéfalo. E isso era igual para todo ser humano, e quando essa estrutura pudesse estar lesada, isso certamente ia trazer um prejuízo específico para esses pacientes. Então, Paul Broca desenvolveu essa ideia a partir de uma paciente que ele tinha, que tinha uma afasia muito séria. O que é uma afasia? Afasia é uma pessoa que tem dificuldade na fala. Isso é uma afasia. Existem vários tipos de afasia, a gente vai falar disso mais para frente. Mas essa mulher, por exemplo, ela tinha uma afasia motora importante. O que é uma afasia motora? Ela tinha dificuldade de falar fluentemente, ela falava de maneira truncada, como se fosse uma gagueira muito intensa. E isso intrigava Paul Broca, né? E se solicitasse a essa mulher que ela escrevesse a ideia dela, ela escrevia de maneira fluente, né? O problema parecia que estava na fala, né? Era uma fala não fluente, né? Bom, essa mulher veio a óbito e o que fez Paul Broca? Ele fez a autópsia dessa paciente dele e ele observou uma lesão muito nítida nessa área aqui do lobo frontal, próximo ao lobo temporal, que é uma área que de fato tem os neurônios que vão ser encaminhados para o aparelho fonador. Então, se você tem uma lesão importante nessa área, obviamente você vai ter déficits no seu aparelho fonador, né? E aí ele observou isso nessa paciente, mas ele observou em outros pacientes também. E à medida que ele publicou esse trabalho, muitos outros pesquisadores em outras partes do mundo confirmaram de que, de fato, o Paul Broca estava falando uma coisa certa, porque eles já tinham visto isso também na prática médica nos seus países. Ou seja, estava inaugurado oficialmente, experimentalmente, que determinadas áreas do cérebro, localizadas em pontos específicos do cérebro, desenvolvem funções distintas. Então, não era bem como Franz Joseph Gall falou, mas aquilo deveria ser estudado, né? E muitos pesquisadores começaram, então, a busca por qual parte do cérebro faz o quê, responsável por que tipo de função. Então, isso veio, portanto, como resultado do trabalho de Broca. Tanto que essa área específica, até hoje, ela é chamada área de Broca, né? Em homenagem a esse pesquisador francês que deu origem a esse campo da ciência. Aqui vocês vão dizer, poxa, vai falar de Darwin? O Darwin era um pesquisador fantástico, né? Eu gosto dessa foto do Darwin porque mostra ele jovem, né? Darwin foi, de fato, um biólogo, um pesquisador preocupado com a adaptabilidade e o processo evolutivo do ser humano, dos animais, das espécies. E ele falou isso, ele falou que o cérebro ele evolui, né, desde as espécies inferiores até o ser humano, que é o ser mais evoluído em termos de desenvolvimento do encéfalo, e essa evolução ela é diferente, porque ela vai ser cunhada, ela vai ser moldada de acordo com as necessidades do ambiente. Em outras palavras, Charles Darwin diz o seguinte:
Se você vive num ambiente que oferece uma série de dificuldades, o teu cérebro vai se adaptar a você tentar superar essas dificuldades. Então, esse vai ser o viés evolutivo. Tentando passar isso de maneira mais clara, se você pegar, por exemplo, o cérebro de um macaco, espera-se que na região, exatamente da visão do macaco, ela deve ser suficientemente complexa e evoluída para garantir com que esse animal tenha uma visão fantástica, porque a visão é um sentido que vai ser fundamental para a sobrevivência desse animal. Como é que ele vai pular de galho em galho, fugir do predador, buscar o sexo oposto para a procriação, etc., se ele não tiver uma visão muito boa, né? De forma análoga, nós vamos pegar os ratinhos, né? Que têm um bulbo olfativo extremamente desenvolvido. Isso é verdadeiro. Se você pegar o sistema olfativo de um animal do tipo roedor, que tem atividade noturna, o sentido da olfação é mais importante que o sentido da visão. Por quê? Primeiro que ele está numa situação de vida noturna, então a visão tem uma importância minoritária, vamos dizer assim. E segundo que a olfação vai garantir com que ele detecte a presença de alimento, detecte a eventual presença de predador, detecte a presença das fêmeas para garantir com que ele procrie. Ou seja, o sistema olfativo do ratinho deve ser muito mais desenvolvido que a área responsável pela visão. E, de fato, Darwin tinha toda a razão, né? Então, o cérebro ele se especializa meio que moldado pelas dificuldades que o ambiente oferece no dia a dia. E ele tinha toda a razão, ele tem toda a razão, isso de fato acontece. A gente vai discorrer sobre isso daqui a pouquinho. Muito bom. Depois desse passeio que a gente faz, né, pelos pesquisadores, a gente chega à neurociência atual. Em que pé está o conhecimento da neurociência, neurocientífico, no mundo atual? Bom, primeiro, há de se dizer o seguinte: a neurociência é a ciência mais estudada no planeta. Há consenso entre os cientistas de que é a área que mais intriga o ser humano a procurar desvendar cada fenômeno atribuído ao nosso sistema nervoso. Isso é tanto verdade que anualmente acontece um evento que é o Neuroscience, um congresso que reúne grande parte dos pesquisadores que trabalham com isso no mundo. E é um congresso, agora, pasmem, que reúne cerca de 50 a 60 mil pesquisadores. Não é um congresso qualquer, não é qualquer país que pode sediar um congresso dessa envergadura. Então, geralmente acontece isso nos Estados Unidos, tem uma cidade que vai ser o centro, né? E muitas outras cidades que vão desenvolver temas satélites, depois todos recorrem a essa parte central para tentar tirar alguma conclusão do que foi esse evento. Agora, 50 mil pesquisadores, 60 mil pesquisadores, isso não quer dizer que só existam isso de pesquisadores trabalhando no mundo. Na verdade, é uma alíquota do que existe trabalhando no mundo, né? Apenas aqueles que levaram o trabalho para o Congresso, né? Muitos outros, existem muito mais pesquisadores no mundo trabalhando nesse assunto. Então, é um mega evento e isso mostra o quanto o sistema nervoso instiga o ser humano a procurar entender sobre si mesmo, né? Bom, e não adianta cada um estudar com o seu próprio método. Há necessidade de organização da evolução do conhecimento dentro desse assunto tão complexo. Aliás, abrindo um parênteses,
Quando se fala em complexidade, há de se dizer que o ser humano não conhece estrutura mais complexa do que o sistema nervoso. A astronomia, quem podia imaginar, nossa, a astronomia é super complexa. A astronomia é infinitamente mais simples do que tecido neural. Há consenso entre os pesquisadores de que é a estrutura mais complexa do nosso universo. Nós não conhecemos o cérebro, né, de eventuais extraterrestres, se são mais evoluídos ou menos evoluídos, e até se eles existem de fato. Mas do que nós conhecemos, do nosso universo de conhecimento, o tecido neural é considerado o tecido mais complexo. E eu costumo bater muito nisso. O fato de ter algo complexo não significa que é algo intangível. Não, absolutamente não. Algo complexo é algo que é cheio de detalhes, cheio de nuances e precisa ser estudado. Merece ser estudado para a gente ir desvendando de que maneira essa estrutura funciona. Mas não é algo intangível. É diferente complexo de difícil. Algo complexo não necessariamente é difícil. Pode ser até simples, desde que você tenha uma metodologia adequada para focar aquilo que você está querendo estudar. Bom, fechando o parênteses, indo para a nossa neurociência atual, houve por bem, pela ideia dos pesquisadores, adotar um nível de abordagem desse estudo chamado abordagem reducionista. O que significa isso? Significa que cada pesquisador no mundo vai se restringir a uma parte pequena do tecido neural e vai tentar se aprofundar ao máximo, desenvolver, tentar descobrir o máximo, ter o maior conjunto de informações dessa menor estrutura. E depois, anualmente, num congresso, se publica os trabalhos e procura-se fazer uma espécie de coxa de retalhos e tentando reunir todo esse conhecimento para que se tenha uma ideia global do funcionamento do sistema nervoso como um todo. Então, de fato, essa metodologia trouxe inegáveis avanços para o estudo da neurociência. Além disso, se procurou também criar outras subpartes da neurociência. Então, aqui na nossa figura a gente mostra a neurociência molecular. O que seria a neurociência molecular? Seria um estudo das moléculas que são moléculas específicas das células neurais. São moléculas privativas do sistema neural. Como é que elas são e como é que elas se organizam. A neurociência celular já é um nível um pouco mais abrangente, em que mostra como que essas moléculas se organizam para garantir o funcionamento da célula neural. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, já é um nível um pouquinho mais complexo. E aí nós chegamos na chamada neurociência de sistemas celulares. O que é a neurociência de sistemas musculares? De que maneira agora diversas células dentro do tecido neural se organizam para formar um subsistema dentro do sistema nervoso. Então, é notório para os cientistas, e a gente vai comentar muito sobre isso, que existem vários subsistemas dentro do sistema nervoso. Você tem, por exemplo, sistema motor, sistema sensorial, sistema visual, sistema límbico. Então, existe uma série de sistemas que compreendem um conjunto de células que estão trabalhando em conjunto para garantir uma função específica, né? É interessante que a neurociência molecular, a neurociência celular e a neurociência de sistemas celulares são neurociências que evoluem na medida que novas tecnologias de
estudo da estrutura do sistema nervoso vão surgindo. Ou seja, alguns pesquisadores consideram essas três neurociências como sendo a neurologia. A neurologia, ela evolui à medida que evolui a nossa capacidade de entender a estrutura física, como que os neurônios se relacionam, como é que essas células estão arranjadas no tecido neural e assim por diante. Diferentemente das duas neurociências que eu coloco aqui, que é a neurociência comportamental e neurociência cognitiva. Neurociência comportamental, apesar dela existir graças ao funcionamento da estrutura, não é? O foco da neurociência comportamental é o comportamento e não propriamente a estrutura, ok? E comportamento é algo abstrato, né? Então, eu estou me referindo ao campo de trabalho dos psicólogos, né? O que é psique? Psique é comportamento, psicologia, estudo do comportamento. Então, obviamente, esse comportamento emerge do funcionamento estrutural, mas o foco é o comportamento. Uma determinada circunstância, por exemplo, pode determinar num indivíduo um determinado comportamento e num outro um comportamento distinto, né? Às vezes o mesmo fato leva a comportamentos distintos entre as diversas pessoas. Isso é incrível, né? Isso é intrigante também. Ora, por que diante de um mesmo fato, um indivíduo age de uma maneira e um outro indivíduo age de uma maneira, às vezes, completamente distinta? Obviamente, o comportamento vai depender do quê? Vai depender da história pregressa desse indivíduo. Eu vou dar um exemplo mais prático. Suponha que toque o telefone, meu telefone celular. Então, eu tenho uma história pregressa que me diz, se o telefone celular está tocando, é porque eu preciso atender porque tem alguém querendo falar comigo, ok? Então, eu vou atender o telefone celular. Agora, se você colocar o telefone diante de um indivíduo que nunca viu um telefone, ou seja, teve uma história pregressa que não permite ele entender que aquilo é um telefone, se o telefone tocar, ele vai fazer qualquer outra coisa menos atender o telefone. Então, o mesmo evento, tocar o telefone, implica em ações distintas por conta da história anterior de cada um desses indivíduos, né? Eu estou tentando passar de maneira grosseira, mas tentem extrapolar isso para o dia a dia, né? A história pregressa de cada um de nós acaba determinando condutas diferentes. Por quê? Porque a história pregressa nos levou a ter conhecimento diferenciado sobre as coisas da vida, sobre aquilo que a vida nos oferece. E quando eu falo conhecimento, eu estou me referindo a aprendizado. E quando eu falo em aprendizado, eu estou falando em capacidade cognitiva. Já estou indo para outra neurociência, que é a neurociência cognitiva, que é cognição, vem de gnosis, conhecimento, né, do latim, gnosis, é a nossa capacidade de desenvolver conhecimento, de ter alguma informação que vai ficar povoando as minhas estruturas neurais e essas informações acabam determinando a minha conduta, né? Então, aproveito para falar aqui uma frase de efeito. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. De fato, o conhecimento liberta. Quando o conhecimento é correto, ele nos coloca numa posição de chegar o mais próximo da verdade possível e muitas vezes nos leva a ter condutas mais adequadas frente ao ambiente, ok? Então, o conhecimento liberta já foi colocado por Cristo, pensadores que de fato procuravam ilustrar as pessoas que estavam ao seu redor para garantir com que a conduta dessas pessoas fosse melhor, né? A conduta melhorasse. E aqui a gente tem que prestar um tributo também aos professores, né? Por quê? Porque graças a essa figura do professor, no qual eu me coloco também, é que é possível você garantir com que
a vida das pessoas possa ser melhor, à luz de novos conhecimentos. Eu costumo dizer aos meus alunos, né, e não de maneira vazia, muito pelo contrário, de que cada aluno que entra numa sala de aula, ou cada aluno que clica nos cursos que eu ofereço na internet, vem com o cérebro de uma determinada forma. A expectativa minha é que, ao entrar em contato com todo esse conhecimento que eu vou colocando e vou otimizando e explicando, eu espero que o cérebro desses indivíduos mude. Por quê? Porque certamente, graças à nossa capacidade adaptativa que o cérebro tem, né, isso vai nos levar a novas verdades, em que informações anteriores obsolecem, são substituídas por informações mais recentes, e isso vai determinar, obviamente, a alteração da nossa conduta, ok? Então, eu sempre espero que um aluno meu, ao final de um curso meu, ele saia com uma conduta diferenciada, né? Alguma coisa eu tenho que produzir no cérebro dessa pessoa para que ela possa agir de maneira diferente. E quando eu falo diferente, o meu objetivo é que seja, obviamente, para melhor, né? Então, isso nos instiga a estudar, essa é a essência, eu acho que é isso que move o professor, né? Está sempre detectando no seu aluno uma conduta mais adequada, mais próxima da verdade, mais fiel a novos conhecimentos disponíveis. Então, essas duas neurociências, né, são neurociências que se valem juntas, né, por exemplo, do que nós chamamos de memória. Por quê? Um novo conhecimento ele tem que ser memorizado. Então, existe todo um campo dentro da neurociência que é a memória e aprendizado. Vocês vão pegar livros de neurofisiologia, em que isso é tratado como um capítulo à parte. Memória e aprendizado. Porque o aprendizado decorre da memória. Nós temos essa faculdade de armazenar conhecimento, ok? De tal modo que, graças à evolução do conhecimento, graças à nossa capacidade de armazenar informações, evoluímos a nossa capacidade cognitiva e evoluímos na nossa forma de agir. O nosso comportamento fica melhor, fica mais adequado, ok? À medida que essas duas ciências foram evoluindo, né, e eu diria que toda a neurociência foi evoluindo, foi possível, inclusive, a descoberta ou desenvolvimento da ideia que acabou gerando o computador, né? Pasmem, o computador ele surge na década de 60 do século 20, né? Mais ou menos nessa época, os primeiros computadores, 1960, e eles vêm inspirados, eles aparecem inspirados pelo conhecimento neurocientífico, da neurociência. Tanto que os primeiros computadores eram chamados de cérebros eletrônicos. Se você pegar lá atrás a história da computação, nós vamos ver que os computadores eram chamados de cérebros eletrônicos. Por quê? Qual é a ideia? Qual é a similaridade que existe? Imaginem, por exemplo, uma informação colhida do ambiente pelo nosso sistema nervoso. Essa informação, os nervos sensoriais levam a informação para o encéfalo, né? Sobe pela medula, vai para o encéfalo, que eu vou chamar o encéfalo de unidade central de processamento, UCP, né? Já fazendo analogia com o computador, que vai processar essa informação colhida do ambiente e vai armazenar essa informação, ou seja, ela vai para uma área de memória, que também é a área de memória do computador, né? Usando a mesma analogia.
No momento que eu precisar dessa informação para determinar, por exemplo, uma conduta minha em relação ao ambiente, então essa informação sensorial veio para a central de processamento, para essa CPU e foi armazenada na memória. Quando eu tiver necessidade de agir, eu pego aquela informação da memória, jogo na CPU e mando para uma unidade de saída, que pode ser, por exemplo, um músculo. Então eu tenho uma unidade de entrada, que é o sistema sensorial, uma central de processamento com sistema de memória acoplado e uma unidade de saída, que é um músculo, que vai determinar, por exemplo, a minha conduta operante. Ok? Essa é a base do computador. O computador funciona dessa forma. Né? Você tem uma unidade de entrada, que pode ser o teclado em que você leva uma informação para uma CPU, a CPU processa essa informação, tem uma unidade de memória acoplada, que subsidia a unidade central de processamento, que é o CPU, ou CPU do computador, e aí depois você pode colher o resultado disso, por exemplo, na tela do computador ou numa impressora que você vai imprimir algo. Enfim, essa é a ideia do computador. Né? Ah, professor, então você está dizendo que o nosso cérebro funciona como um computador? Não, eu estou dizendo que o computador se inspirou na ideia que se fazia no século XX, na meados do século XX, que se tinha do cérebro. Hoje se sabe que o cérebro é muito mais preciso, muito mais evoluído do que essa ideia do computador. Né? Então, se abandonou essa ideia de que, de fato, o nosso cérebro é um computador. Não, nosso cérebro é muito mais que um computador. Até do ponto de vista filosófico, a gente distingue muito bem. Por quê? O computador existe como subproduto da minha inteligência. Como que um subproduto vai explicar algo maior? Então, do ponto de vista filosófico, nós estamos diante de um dilema, né? Um dilema intransponível. Nunca uma parte pequena pode explicar o todo, ok? Então, os físicos, os cientistas no século passado, abandonaram a ideia de que, de fato, o computador pudesse vir a explicar o nosso cérebro. Não, isso é absolutamente impossível. Muito bom. E do ponto de vista da memória, ainda explorando um pouquinho a memória, onde que se localiza essa... Existe alguma parte do cérebro que é responsável pela memória? Então, essa pergunta vários pesquisadores se fizeram e procuraram entender, procuraram uma resposta. E no mundo todo, todos os cientistas do planeta não chegavam a uma conclusão, porque ora se pensava que era uma determinada estrutura, no início lobo temporal, depois se viu que o lobo frontal também faz esse papel, o lobo occipital, o próprio cerebelo. Aí, no fim, se chegou à conclusão de que a memória não é circunscrita a um único local. A memória está distribuída no cérebro como um todo. Ou seja, todas as estruturas do nosso cérebro possuem um certo grau de memória, ou subsidia a nossa memória global. Isso é absolutamente incrível, né? Para que você tenha uma memória operante e funcional, há necessidade de que toda a estrutura esteja funcionando bem, adequadamente. De tal modo que uma pessoa que tem algum tipo de debilidade comportamental, é de se supor que ela tem problemas de memória e tem problemas cognitivos e de gerar novas condutas. Né? Estou falando problemas comportamentais mais severos, né? Que podem ser resultados de estrutura ou de funcionamento. Mas, enfim, isso é altamente instigante. A gente espera poder falar de cada uma dessas partes, né? Falar de comportamento, por exemplo. A ideia é que a gente disponibilize
com o passar do tempo, cursos mais específicos sobre comportamentos dos mais distintos, né? Comportamento cognitivo, capacidade cognitiva, comportamento sexual, enfim, nós vamos depois setorizar tudo isso e oferecer cursos específicos para que a gente possa evoluir em cada uma das funções que, na verdade, são necessárias para que a gente possa ter uma vida adequada, ok?